uma distância enorme do centro político e do centro de poder econômico do país, do mundo então nem se fala. Mas quando a gente vai lidar com essas questões, quando eu digo a gente, estou querendo dizer nós tomados pelas paixões, conversando dentro do trem, ou tomados pelas paixões, conversando numa fila de banco, nos lugares, ou mesmo com a nossa família e debatendo na internet, nós tratamos esses assuntos do centro do poder, do centro político, como se nós tivéssemos um conhecimento de causa muito próximo. Eu estou querendo dizer que a gente fala dos eventos mais relevantes para a história do país, como se nós tivéssemos tido a possibilidade de estar lá analisando passo a passo, coerentemente. A gente talvez não consiga perceber, na maioria das vezes, que as várias lacunas que tem nas nossas análises, porque tem muitas lacunas, a gente tem sempre o risco de acabar preenchendo com as nossas ansiedades e frustrações, e carências e com ilusões. A gente tende a se enganar com pessoas que estão muito próximas. Então, não é incomum que a gente se envolva numa história afetiva, por exemplo, fiquemos apaixonados e depois de um tempo a gente olhe para trás e perceba o quanto estava equivocado. Se a gente consegue se enganar com o que está tão perto a respeito dos nossos pais, do nosso filho, dos nossos irmãos e amigos, eu acho muito pertinente propor, então, que talvez a gente se engane muito com o que está mais longe. E aí, tanto para aqueles que ficam transformando o Lula numa entidade santificada, porque talvez até precisem que ele seja essa figura de mito fundante do país, quanto aqueles que se colocam no outro extremo e projetam todas as mazelas do país e todos os crimes do país a ele também, tanto num quanto no outro, há uma distância do que a gente consegue falar do Lula e do que, de fato, o Lula pode ter sido para a história do país. Então, tomar qualquer tipo de fala pessoal como uma verdade e não conseguir perceber que ela é, na verdade, uma interpretação do mundo, é uma visão perigosa. Como um sujeito que tem se dedicado a estudar os fenômenos históricos, não vou falar nenhuma novidade aqui, é aconselhável que o tempo permita com que a poeira baixe, os documentos apareçam, depoimentos surjam, e a história ela vai sendo reinterpretada, ela vai sendo revista, né? A gente martelou na história do Ocidente aqui que a Idade Média foi a Idade das Trevas, por exemplo, e agora existe uma bibliografia ampla, extensa, vasta, profunda, sólida, que mostra que não, a Idade Média não foi só a Idade das Trevas, isso foi só a arrogância de quem veio na sequência, de olhar para trás e propor, viu, aquilo lá estava muito errado, agora nós alcançamos um estado de humanidade muito mais pleno. Agora, para quem estava ali logo depois da experiência daquele poder todo da Igreja Católica na Idade Média, o medo, talvez, daquilo voltar, e motivos inconscientes que nós nunca vamos entender, fez com que a Idade Média fosse descrita de uma maneira, no mínimo, perigosa, distorcida. O mesmo se dá quando a gente pensa na ditadura que o Brasil viveu, de 64 a 84, 85, período esse que, logo na sequência, parecia que qualquer um que visse algum tipo de vantagem nesse período referido, algum tipo de benefício histórico para o país, fosse uma pessoa necessariamente cruel, do mal, que compactuava com violência, com tortura, com assassinato, que era alguém antidemocrático. Então, é perigoso você vir a público num momento como esse e tentar simplesmente sugerir que pode ter tido alguma coisa boa. Agora, passado já muito tempo, mais de 30 anos, agora você já tem uma parcela grande da população que se sente mais acolhida, protegida, de falar assim, olha, eu acho que teve coisas relevantes sim, teve coisas positivas sim, várias estatais foram construídas nesse período, uma infraestrutura muito grande foi construída nesse período, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no mundo todo, de 1935 a 1974 aproximadamente, e isso não é pouca coisa, portanto a gente está falando de aproximadamente uma década dentro do período da ditadura. Eu acho que é a questão da ponderação, de conseguir perceber que nada na vida
não tenha várias nuances, né? Que vai de algo extremamente, em cada capítulo da nossa história, algo que vai de algo extremamente negativo até um outro extremo que é algo muito positivo. Por exemplo, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, tem ali uma dor indescritível que é a perda de quem a gente ama muito. Esse é um polo desse espectro, desse episódio que a gente sofreu. No outro espectro, no outro polo, está tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente cresceu, tudo que a gente descobriu, o ser humano melhor que a gente pode vir a virar, a se tornar, em decorrência desse episódio tão traumático que é perder alguém que a gente ama. Não é nem totalmente positivo, nem totalmente negativo, como nada na vida o é. Uma visão mais madura, e aí a necessidade do tempo passar, das crises acontecerem, da gente conseguir ir verbalizando o que está acontecendo, dando nome, né, para o que está acontecendo, o tempo é fundamental. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai gastando mais tempo para tomar decisões, porque a gente consegue ponderar mais, enxergar mais, que tem vantagens e desvantagens. Quando você é novo, mais novo, você tende a não ver tantas coisas no mundo. Eu tenho dito nas minhas aulas por aí que talvez os jovens mais maduros são aqueles que conseguem perceber o quanto são imaturos. Bom, então, tomando isso como referência, então, essa possibilidade, acho que dá para a gente mais ou menos concordar com o que eu acabei de descrever, e se discordar também não tem problema. Isso daqui é só mais uma interpretação. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício aqui de imaginação. É o segundo ponto que eu quero destacar. É exatamente isso, um exercício de imaginação. Porque neste momento que a gente está vivendo do país, com o Lula ainda vivo, com seus amigos ainda vivos, com toda a sua estrutura ainda funcionando, girando, ele lá de Curitiba, ele é capaz de ditar o rumo do cenário político nacional. A gente pode ficar muito bravo ou concordar ou ficar emocionado positivo ou negativamente, mas só não dá para negar. Todo dia o sujeito, ele e o Bolsonaro, compartilham, um de dentro do hospital, o outro de dentro da cadeia, o cenário político brasileiro, assim. Então, tem muita coisa em jogo, o que impossibilita da gente achar que está lidando toda hora que liga na televisão de fatos. É tudo interpretação, tudo interpretação. O próprio Lula, lá em 1989, na véspera da eleição para presidente, a Globo já veio a público e já reconheceu, fez uma baita edição de um debate que tinha sido gravado, o debate não foi ao vivo, contra o Collor, todo mundo deve conhecer esse episódio, mas daí a eleição já tinha passado, o Collor estava eleito, e isso veio à tona só muitos anos depois. E agora a gente percebe, puxa vida, né? A Globo manipulava os dados e tal. E aqui, já mais um episódio, eu acho que falar da Globo é fundamental, porque a Globo tem uma rejeição enorme por parte da população. Pelo menos é o que os movimentos apontam, as frases por aí apontam, as músicas apontam. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas se informam pela Globo para falar da Globo, para fazer as interpretações de mundo. Então, o que eu sei do mundo, eu sei via de regra pela Globo, mas são essas informações que eu tanto uso para poder falar do mundo, quanto uso para poder falar mal da Globo. E aqui, eu não estou dizendo que há muitas outras opções de se informar. Ainda que você tivesse lá um caminhão de notícias todo dia para você, das mais diversas fontes, talvez você tenha chance de errar menos. Mas se está ficando claro o que eu estou falando até aqui, na verdade não tem opção de saber a verdade em si. É muito kantiano isso, né? Eu não sei como a verdade está em si, sei só como ela se revela para mim. Então, dependendo da parcela da sociedade em que você está ocupando, esse período em que o Lula foi presidente da República, se revela de um jeito para você. E aí você compreende porque algumas pessoas vão vê-lo como um santo. Dependendo da parcela da sociedade que você ocupa, daí você sente de outro modo. E qual de nós aqui tem embasamento para propor que, o meu jeito de pensar é o que está absolutamente isento de qualquer tipo de subjetividade? Sendo que o próprio bom senso supõe isso, né? Tanto Descartes quanto Kant pressupõe que você precise suspender o julgamento de mundo. Suspender o julgamento de mundo é dizer algo assim: por enquanto eu não entendo, por enquanto eu não sei, vou pensar. Coisas que me parece que o Oriente faz com muita tradição, né? Dá tempo para poder pensar.
A gente é tomado logo ali de um sentimento quase de futebol. A gente escolhe um partido, depois a gente vai distorcendo informação. As pessoas de vez em quando sabem que uma informação não é verdadeira, mas elas querem muito vencer, querem que seu ponto de vista se sobreponha aos outros, e aí vão publicando coisas pela rede social, porque é uma extensão do nosso narciso, né? À medida que a gente vai avançando com a nossa existência no mundo, a gente vai expandindo nosso jeito de ser no mundo, isso vai autoafirmando que a gente mesmo é algo de valor, uma vontade de ocupar uma posição que só é, para aqueles que acreditam, pertinente a Deus. Nós não somos o centro de nada. Isso é só vaidade mesmo. Bom, então, o que a gente faz então quando a gente começa a falar de política, em parte, é olhar para fatos e dar interpretações para os fatos. A gente não consegue ver com clareza todos os fatos. É uma enxurrada de informação. Se você passar o dia inteiro lendo jornal, escutando rádio, vendo TV e acessando a internet, você não consegue acompanhar todas as possibilidades de análise assim. Então, e agora, além do mais, tudo é alimentado por esses logaritmos que fazem com que aconteça um repasse para você daquilo que você já acredita. Muita gente tem falado sobre isso também. Então você acaba reforçando que o seu ponto de vista é o verdadeiro, já que tem tanta gente pensando igual a você, e a gente está pouco propenso a comprar textos, livros, acessar sites de pessoas que pensem o contrário da gente. A gente fala o tempo inteiro que é importante que as pessoas pensem diferente, mas quando a gente tem que lidar com quem pensa diferente, a gente tende a ter um repúdio muito grande. Portanto, o que nos resta mesmo é perceber que estamos o tempo inteiro construindo, fazendo exercícios de imaginação. E é saudável que a gente perceba que é isso só, um exercício de imaginação. A gente tem os fatos e a gente tenta interpretar esses fatos, mas é preciso que fique claro que são interpretações dos fatos. Daí sobram várias lacunas que a gente constrói deduções e pensa, faz sentido essa dedução que eu estou construindo, e a gente preenche a lacuna com a dedução que a gente bolou, de acordo com os nossos valores, com a nossa história de vida, e daí no final a gente arremata que aquilo é uma verdade e a gente começa a propagar essa verdade para as outras pessoas, quando na verdade não são verdades, são só interpretações. Bom, então o que eu penso do Lula, eu acho que passa por essa análise, de que nós nunca saberemos quem é o Lula de fato, entendeu? Nós aqui vivos nessa geração. Nós temos, cada um de nós, uma ideia de Lula, porque cada um projeta o que a própria psique, o que o próprio inconsciente necessita que eu projete nesse sujeito. Os filhos dele o veem de outro modo, as esposas que ele teve o veem de outro modo, os amigos mais próximos o veem de outro modo. Quando a gente vem na rede social e o xinga, a gente poucas vezes deve levar em consideração que a gente pode estar acertando um neto dele que não tem nada a ver com a história e de repente tem uma visão do avô completamente diferente disso que está todo mundo falando e se sente muito injustiçado. A gente não tem a menor ideia de como é que isso repercute ao longo das décadas, entende? Você passou a sua infância inteira e do seu ponto de vista o que estava acontecendo era uma grande injustiça, e você cresce com essa sensação e ninguém te dá voz, assim, é porque você é uma criança, mas se você tem contato com crianças, sabe que elas não são tolas, elas não são idiotas como às vezes as pessoas querem descrevê-las ou tratá-las, e aí você cresce com essa coisa dentro de si, e acho que isso é importante ser levado em consideração. A justiça tem aquela estátua clássica que fica em frente a alguns tribunais, né, a estátua da justiça, que ela está cega, segurando aqui uma balança, porque a ideia é que a justiça ela não pode lidar, ou ela tem que fazer o máximo para que ela não se permita projetar os sentimentos nos casos analisados, e de manter o equilíbrio. E aqui a espada cravada no chão para que a imposição da ordem seja feita, e não dá para fazer com que as leis sejam aplicadas sem a espada, né? Ninguém respeita. Como diria o Hobbes, sem a força da espada, as leis são palavras jogadas ao vento. Bom, então, dito tudo isso, eu vou me propor aqui fazer 2 exercícios de interpretação do Lula. E aí eu acho que é honesto que eu diga qual é a minha própria trajetória, né? Porque depois de tudo que eu falei, acho que vale a pena você se perguntar qual é o ponto de vista que eu construí tudo isso. E aí isso talvez sirva de possibilidade para que você faça a sua própria reflexão, a sua própria autocrítica, de se perguntar qual foi o ponto de vista a partir do qual eu construí minhas opiniões também.
Então, eu me lembro que quando eu estava lá no ensino fundamental, numa escola pública aqui em Francisco Morato, minha escola tinha só 3 salas de aula. Eu tive aula com um professor na terceira série, antigamente era primário, ginásio e colégio. Quando eu estava ali no finalzinho do primário, entre o finalzinho do primário e o começo do ginásio, eu tive aula com o mesmo professor de história, e ele era espetacular, assim, era o sujeito que você espera a semana inteira entrar dentro da sua sala de aula, um sujeito enorme, altão, assim, mas muito bom, grosso feito uma porta, mas gente boa. Ele fazia você rir, ele te dando coisa, enfim. E esse sujeito, que era o modelo de gente inteligente para mim até aquele momento, ele era petista, assim. Isso foi em 1990, 91. Então você está ali no calor daquela música do Lula lá, Uma Estrela, e todos aqueles cantores importantíssimos do Brasil, todos posicionados e alinhados ali, os intelectuais todos alinhados com o PT. Meu professor entrou na marcha ali e ele usava as camisetas do PT e tinha sempre um discurso contra o neoliberalismo, contra o liberalismo. Eu tinha 12 anos. Se ele falasse assim, vamos, eu falava, vamos fazer protesto. A minha família não tinha noção nenhuma de política, assim. Na época, não. Agora parece que todo mundo discute isso, mas na época ninguém tinha muita noção, não. E os meus amigos gostavam desse professor, eu gostava dele também, todo mundo era petista, também era. Aí passou um tempão, eu conheci um tio meu, que já faleceu, mas era um dos caras mais fabulosos que eu conheci na minha vida, professor também, de história também, genial também e petista também. Então eu me lembro que eu tinha, pobre demais da conta morando aqui em Morato, você quer que o mundo se solucione, entendeu? Você quer que o mundo se resolva. E a gente, talvez ali, numa visão mais ingênua, fica esperando que esse Salvador venha, que esse Messias venha. Todo mundo está, em algum momento da vida, esperando que o Messias aconteça, nas mais diversas representações de mundo. Enfim, aí eu me lembro que tiveram aquelas primeiras eleições, o Collor perdeu, a gente ficou muito chateado. O Collor ganhou, perdão, e depois foi retirado, né? Na verdade, ele renuncia. A gente ficou muito magoado e tal, mas finalmente veio a possibilidade de eleição novamente, e foi a década de 90 inteira, uma década de reconstrução econômica do Brasil, com Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso, 1, 2 vezes. O Lula tomou uma surra nas 2 vezes que ele foi se candidatar. Eu não conseguia ver com clareza todas as vantagens que o Plano Real trazia. Não, acho que hoje fica mais claro isso para mim. O que me leva a crer que agora também eu não consigo ver com muita clareza o que está acontecendo. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu só sei que eu sei pouco das coisas. Então estou aqui me propondo como só um sujeito para dialogar e aprender, né? E aí finalmente lá em 2001 aconteceu a eleição, o Lula ganhou. Eu fui daqui de São Paulo até Brasília para poder acompanhar a posse dele. Acabei não conseguindo ver, por motivos que um dia eu conto, mas eu não consegui ver o momento que ele foi lá discursar, e quando finalmente eu consegui aparecer em público, ele estava já indo embora naquele carro dele. Então eu fui daqui até lá e não o vi. Estou com a garganta muito ruim hoje, perdão. E aí a ansiedade foi total, né? Quando eu cheguei em casa finalmente, eu fui ver o discurso dele, e eu me lembro de eu e muita gente emocionada, chorando, dele falando assim que quando ele terminasse o primeiro mandato dele, se pelo menos a fome desse país tivesse acabado, teria valido a pena todos os outros sacrifícios. E assim, ó, com todo respeito a todo mundo que viveu vários tipos de realidade, quem não conviveu com a fome, com a pobreza extrema, pode ter uma ideia muito boa do que é isso. Não duvido. Mas é diferente quando você experimenta, quando isso está marcando ali a sua história. É bem aquela coisa de que se você não é mulher, você não tem ideia do que é sofrer como mulher. Se você não é negro, você não tem ideia de como é sofrer como é negro. No máximo, você pode ter algum tipo de tomada de consciência moral, legal, de solidariedade, de postura e tal, mas na pele você não sente. Então, quando as pessoas nesse país, mais de 26 milhões de pessoas passavam fome nesse país, escutam um sujeito lá e falam assim, olha, é contra a fome. Isso nunca tinha sido uma pauta séria. É contra o presidente falar, é contra a fome que eu vou lutar? O povo debulhava de chorar, ué. E como você atacar essas pessoas como tolas, idiotas, que foram compradas, tal, é a dor delas. Entendeu? É a dor que cada um tem que aguentar. Enfim. Aí a vida continuou e na sequência me decepcionei muito. Porque na época, como eu era esse jovem dito hoje mais à esquerda,
Me decepcionei muito quando eu soube que ele foi lá na Fiesp, que ele fez associação com todos os empresários. Na época eu achava que isso era uma coisa completamente errada. Eu penso muito diferente hoje, portanto é que eu vou votar para Moedo. Mas na época isso me causou uma revolta razoável, assim, fiquei muito bravo e os meus amigos ainda não estavam tão chateados assim quanto eu. Depois o Zé de Alencar era o vice-presidente. Daí teve época ali que uma galera saiu do PT e fundou o PSOL. Para mim aquilo era prova dos fatos que o PT tinha se perdido. Passou um pouquinho de tempo, tiveram as denúncias de corrupção contra o Mensalão e eu só tinha duas hipóteses. Primeira hipótese, ou o Lula sabia de tudo e, portanto, era criminoso também e tinha que imediatamente ser preso, era o que eu pensava, ou ele não sabia de tudo, não sabia de nada e era, portanto, um tolo e aí também não dava para ser presidente. O que me fez, nas eleições seguintes, esse raciocínio suficiente para mim foi para que eu não votasse nas eleições seguintes no Lula ou no PT. Então, em primeiro turno, eu nunca mais votei no PT. Agora, o que aconteceu mais recentemente, no período da Dilma, me fez pensar em algumas coisas muito relevantes. E aí são só perguntas. A primeira pergunta: o país sabia, entendeu, das denúncias do Mensalão. O Lula não achou que ia se reeleger. Ele achou que não ia passar do primeiro mandato. No entanto, as pessoas estavam conseguindo algum tipo ou muitos tipos de ascensão econômica. Banqueiros estavam, os ricos ficando muito ricos. As taxas de lucro do Itaú naqueles 4 anos foi espantoso. Foram taxas espantosas. A população estava... Eu vi a minha cidade que sofria para ter transporte público, de repente todo mundo comprando carro. Usado, que seja, mas você tem noção do que é um carro usado? Entrar numa família que nunca teve carro. O carro aqui no Brasil é um indicativo de status. No Brasil inteiro. Carro, moto, as pessoas rebocando a casa, pondo laje. A gente está falando, esse é o Brasil. Com todo respeito a quem mora lá em Pinheiros e nos Jardins, aquilo não é o Brasil. Se aqueles bairros ali e imediações um dia se separassem do estado de São Paulo, virariam imediatamente um país europeu rico. E isso não é a regra, velho. Então, essa população que estava ali conseguindo comprar geladeira, comprar televisão, comprar telefone, ir para a faculdade, e todo esse papo que quem se dedica a pensar essas coisas já deve ter pensado, olhou para todos os crimes e pensou, mas isso não é importante, todo mundo rouba, mas se todo mundo rouba, e ele também rouba, pelo menos nele, ele rouba, mas faz. É o lema que a gente fica revoltadíssimo, mas na prática, quando a pessoa parou lá na frente da urna, ela usou essa lógica. E aí tiveram mais denúncias e mais condenações no segundo mandato do Lula e ele conseguiu terminar o mandato com 89% de aprovação. Então, eu acho que é mais fácil as pessoas serem, no geral, né, com exceções, é lógico, mas é mais fácil as pessoas serem honestas na abundância dos bens. Na miséria, as pessoas elas fecham um pouquinho mais o olho para o crime, para a corrupção e tiram algum tipo de benefício. Você deve conhecer alguém aí que sonega de alguma maneira imposto de renda. Alguém que você respeita, inclusive. Não é alguém que você aponta, não, que vagabundo. Não é isso. É alguém que você respeita moralmente, você acha uma pessoa de bem. Alguém que não pede a nota fiscal, alguém que compra sem ter a nota fiscal para poder ser mais barato. Quer ver um exemplo? Não sei nem se é perigoso falar um negócio desse aqui, mas acho que quase ninguém vai assistir, então eu vou falar. Quando você vai ali no Santa Efigênia, você compra um monte de coisa que é, obviamente, resultado de alguma contravenção, sei lá, é um contrabando, é pirata, sei lá o que mais, e ali mesmo você tem um posto da Polícia Federal, entendeu? Isso aqui no Brasil acontece. Então você tem os caras ali com as barraquinhas na calçada e a polícia passando. E todo mundo já deve ter visto uma cena assim. E você não se acha um criminoso porque você vai lá na Santa Efigênia e compra coisas assim. Você argumenta das mais diversas maneiras. Porque argumentos do tipo: imposto no Brasil não vai para onde tem que ir, é melhor, já que está todo mundo roubando, eu vou roubar também primeiro aqui. Então, às vezes eu tenho muito claro para mim, pode ser que eu esteja errado, que as pessoas elas não são como os deputados de Brasília, não é porque elas têm uma convicção moral pessoal de que elas não devem fazer aquilo, é porque elas não podem fazer aquilo. Porque quando elas podem encostar numa prefeitura e tirar uma grana de um vereador, elas fazem.
quando elas podem encostar numa secretaria da saúde, da educação, arrumar um emprego sem ter competência para estar lá, elas aceitam esse emprego. E não estou aqui para condená-las, né? Cada uma sabe como é que o sapato aperta. Eu só estou querendo dizer que, que apesar de todo mundo honestamente fazer um esforço para ser honesto, a gente cai, tropeça. E quando a gente tenta ser honesto o tempo inteiro nos discursos, ou fica soando que a gente é hipócrita, ou que a gente é tolo.